Olá, muito bem-vindo ao nosso canal. É um prazer ter você conosco. Hoje nós vamos dar continuidade ao projeto Leitura do Guia dos Perplexos. Muito obrigado por você estar comigo. Pronto para a leitura? Então, bora comigo! Perplexos, de autoria de Ramban, o Maimônides. E nós estamos com um fundo musical, Anima-me, extraordinário. Muito obrigado por essa música extraordinária para acompanhar o nosso fundo, né? Muito bacana. E nós vamos então dar início a essa leitura. Aproveita aí que vamos começar agora e dê aí o seu like, tá? Coloca o dedão no like aí, dê o seu like. Também curta, compartilhe, tá bom? Curta, compartilhe. Deixe outras pessoas também ouvirem o livro Guia do Perpétuo. Nós temos aí completo, vocês vão olhar aqui, vocês têm a referência aí dos livros, tá? Da leitura até agora, nós estamos na página 285, o capítulo 70. E muito legal, tá? Na sequência do Anima-me, nós vamos ter os gênios de Said, em Merkavah, né? Bom, vamos lá então. Leitura do livro Guia dos Perplexos. A leitura será rápida, não será demorada. E é um prazer ter você conosco. Muito obrigado por estar conosco. Lembrando de novo, curta e compartilhe o canal. Tá? Nós temos outras coisas extraordinárias no nosso canal e eu quero contar sempre com você nisso. Então vamos lá. Leitura do Guia dos Perplexos, capítulo 70. Sob a palavra Rohev, que é montar, em relação a Deus como o primeiro motor ou governador do universo. Vamos ver o que diz aqui então? Rahav. Essa palavra é um homônimo que, em sua primeira acepção, designa o ato de uma pessoa ao montar sobre um animal, como em "e ele estava montado", Rohev, em sua jumenta. Está lá em Números 22. Depois disso, foi empregado metaforicamente no sentido de dominar uma coisa, porque aquele que monta domina e governa a sua montaria. Nesse sentido foi dito: ele o fez montar, e a arquiverou sobre as alturas da terra. Deuteronômio 32:13. Também diz assim: e eu te farei montar, ferir catirá, sobre as alturas da terra. Está em Isaías 58:14. O que significa? Vós dominareis as alturas da terra. Ainda tem outra referência. Eu farei Efraim montar, Arquiv. Está em Oséias 10:11. No sentido de eu o farei reinar e dominar. Conforme foi dito em relação a Deus, que ele monta, Rohev, sobre as alturas, sobre os céus, para a tua ajuda. Deuteronômio 33:26. Cuja interpretação é que governa os céus. E também aquele que monta, Rohev, sobre a Havot. Salmos 68:5. Que significa que governa sobre Aravot, que é a esfera superior que envolve tudo. As palavras dos sábios ditas e repetidas em todo lugar é que existe 7 céus, que é a Aravot. É o céu superior que circunda todos. E não os culpe por terem contado 7 céus, apesar de existirem mais, pois às vezes contam um globo, apesar de possuírem diversas esferas, como, é claro, para quem estuda esse assunto, conforme explicarei. Meu propósito aqui
é somente mostrar que os sábios, os nossos sábios, sempre disseram claramente que Aravot é o mais elevado de todos. Foi dito sobre Aravot que ele monta Rohev sobre os céus para tua ajuda. Deuteronômio 33, 26. Em uma passagem, Hagigah é dito: Aravot, elevado e sublime, é aquele sobre o qual reside, pois foi dito: louvai aquele que monta Larohev sobre Aravot. Salmos 63, 4. E como sabemos que é como chamamos o céu? Está dito aqui que monta Rohev sobre Aravot. E está escrito ali, monta sobre o céu, Deuteronômio 33, 26. Né? Está claro, então, que isso se refere a uma esfera que circunda o universo, sobre o qual ainda escutarás muito. Observe as palavras sobre o qual reside, Shoren. Os sábios não disseram que ele reside, pois assim, se assim tivessem dito, estariam necessariamente assinalando um lugar ou que ele seria uma faculdade lá, como imaginou a seita dos sabeus, de que Deus é o espírito da esfera. Portanto, ao dizerem sobre o qual reside, os sábios disseram claramente que Deus é separado da esfera e não é uma faculdade nela. Saibas que a expressão metafórica de que Deus monta sobre o céu é uma comparação notável e extraordinária, pois quem monta é superior à sua montaria. Dizemos superior impropriamente, pois quem monta não é da mesma espécie da montaria. Quem monta é também quem movimenta o animal e o direciona conforme sua vontade, fazendo dele um instrumento que utiliza conforme sua vontade. Ele é independente dele, não está ligado a ele, está fora dele. Assim também Deus, exaltado seja seu nome, é o motor da esfera superior, o qual, em seu movimento, move tudo que está nela. E Deus é separado dela e não é uma faculdade nela. No Bereshit Rabá, ao explicar as palavras divinas, a habitação do Deus eterno, que está lá em Deuteronômio 33, 27, os sábios disseram: Deus é a morada do mundo, mas o mundo não é sua morada. E com relação a isso, disseram: o cavalo é acessório ao cavaleiro, mas o cavaleiro não é acessório ao cavalo, conforme está dito que tu montas em teus cavalos. Abacuque 3:8. E expressando-se nesses próprios termos, observe então e compreenderás como eles explicaram a relação entre Deus e a esfera, que é instrumento no qual ele governa o universo. Pois sempre que encontrares os sábios dizendo que em tal céu existe tal coisa, em outro céu existe tal coisa, eles não quiseram fazer entender que nos céus existem corpos outros do que o céu, mas sim que a faculdade da natureza que produzem tal coisa e as mantêm organizadas derivam de tal e tal céu. A prova do que eu digo é o que os sábios disseram, Aravot, no qual Shebo estão a justiça, a virtude, o direito, o tesouro da vida, os tesouros da paz e os tesouros da bênção, as almas dos justos, as almas e os espíritos
que nascerão no futuro, e o orvalho com o qual Deus ressuscitará os mortos. É óbvio que de tudo que foi mencionado aqui, nada é corpo de maneira que ocupe lugar, pois o orvalho não está no sentido literal. Observe o modo como eles expressaram sobre Aravó, no qual Shebo, ou seja, que eles estão no Aravó e não sobre ele. É como se tivessem nos mostrado que as coisas que existem no mundo existem somente pelas forças que vêm de Aravó. Deus fez de Aravó o princípio do que foi mencionado e os plantou nele, e entre eles os tesouros da vida. Isso é o correto e a pura verdade, pois toda a vida que se encontra no ser vivo provém daquela vida, como mencionei adiante. Observe como as almas dos justos e as almas dos espíritos que nascerão no futuro, e quão sublime é esse assunto para quem o entende. Pois a alma, que continua a existir após a morte, não é a mesma alma que vem a existir no ser humano no momento do nascimento. Pois essa que existe no momento do nascimento é somente um ser em potência e uma disposição, enquanto o que resta após a morte é o que se tornou intelecto em ato. Também, a alma nascente não equivale ao espírito nascente. Portanto, enumeraram entre as coisas nascentes as almas e os espíritos. Mas quando separados do corpo, são somente uma coisa. Já explicamos que Ruach, espírito, é um homônimo. Explicamos também, no final do livro da ciência, os múltiplos significados que decorrem deste termo. Observe como os significados maravilhosos e verdadeiros que se alcançaram as investigações dos maiores entre os que se ocuparam da filosofia estão espalhados entre os Midrashim. Quando um estudioso desleal os lê superficialmente, rirá destes, pois pelo sentido literal lhe parecerá que eles se desviaram da realidade da existência. A razão de tudo isso é que os nossos sábios falaram por meio de enigmas, pois as coisas são estranhas à compreensão das pessoas simples, conforme já dissemos diversas vezes. Retornarei para completar o que comecei a explicar e direi que os sábios, ao trazerem provas de passagens das Escrituras sobre aquelas coisas que estão em Aravó, mencionam o versículo: justiça e retidão são a base do seu trono. Salmos 89, 18, trazendo assim evidência ao que foi mencionado a respeito de Deus. Compreendas isso. No Pirkei de Rabi Eliezer está escrito: o Santíssimo criou os 7 céus e dentro de todos não escolheu um trono da glória para seu reino, senão Aravot. Conforme foi dito, exalte aquele que monta sobre Aravot. Está lá em Deuteronômio, lá em Salmo 68, 4. Esta é a passagem textual. Entenda isso também. Saibas que um grupo de animais para montaria são denominados Merkavá. Essa é a palavra. Essa palavra é frequentemente empregada como em e aprontou José uma carruagem, Mercavto, Gênesis 46, 29. Na segunda carruagem, Mirkevet, também Gênesis 41, 43. E as carruagens do faraó, Markevot, Êxodo 15, 4. A prova de que esse termo designa um conjunto de animais encontra-se em Isso, Bia
E saía uma carruagem, Merkavá, do Egito, por 600 ciclos de prata e um cavalo por 150. 1 Reis 10, 21. Esta é uma evidência de que Merkavá designa 4 cavalos. Portanto, digo que, por ter sido afirmado pela tradição que o trono da glória é carregado por 4 Hayot, Ezequiel 1:5, os sábios a denominaram de Merkavá, pela semelhança com uma carruagem composta de 4 seres. Mas fomos levados para longe do assunto desse capítulo. Há necessariamente várias outras observações a fazer sobre esse assunto. Mas temos que retornar ao assunto deste capítulo, que é mostrar que as palavras que monta Rokhev sobre os céus significam faz girar a esfera circundante e a move com o seu poder e sua vontade. E assim foi dito no final do versículo: e os céus com sua majestade, no sentido de que Deus faz girar os céus com sua majestade, ou seja, ele faz girar o primeiro, que é Aravot, como explicamos na expressão montar, Rehavá, enquanto para os outros foi usada a palavra majestade, Gavá, pois com o movimento diurno realizado pela esfera superior, todas as outras esferas mover-se-ão com o movimento da parte do todo. E esse é o grande poder que movimenta tudo e, portanto, é chamado de majestade. Faz com que esse assunto esteja sempre em tua mente, para compreender o que eu te direi, pois a circunvolução da esfera celeste, é a maior prova pela qual se conhece a existência de Deus, como provarei demonstrativamente. Portanto, compreendas isso. Meus queridos, minhas queridas, acabamos de fazer a leitura do capítulo 70 até a página 291. Já vamos começar capítulo 71. E o que Ramban nos explicou até agora é a forma metafórica com que se refere a Deus quando se diz que ele monta, que ele está montado sobre o Aravot, sobre o sétimo céu. E como é que ele faz a movimentação disso? E ele extensamente levou o assunto até a extensão do Merkavá, onde é dito por Ezequiel, dos 4 seres, que muitas pessoas interpretam erroneamente como sendo querubins. E são Hayot HaKodesh. E isso ele explicou de maneira bem coerente. Para não se fazer confusão, ele sempre traz uma explicação. E existem outros livros também de Ramban que nos ajudam a entender essas coisas. Entenda bem que o que ele está demonstrando aqui, conforme foi dito no início do capítulo, que ele é responsável por tudo o que se move, ok? Desde o céu original, Aravot, até o nosso planetinha minúsculo, pequenininho, dentro desse sistema solar, enquanto existem vários e vários mundos dentro de Aravot. Eu quero agradecer a você por estar comigo até agora, desejando que você tenha paz completa, felicidade completa, saúde completa. Continue conosco, curta e compartilhe. Você tem aqui outras opções também de leitura, de ouvir o nosso trabalho, de participar do nosso trabalho. Então, curta, compartilhe. Se você gostou, curta e encaminhe para outras pessoas. Dê relevância ao canal, fazendo com que outras pessoas também possam ouvir o livro Guia dos Perplexos, que é muito importante para a nossa vida e nossa compreensão, principalmente para a nossa compreensão. Muito obrigado por você estar conosco. Shalom e boa semana. Muito obrigado. Até logo. Um abraço.